Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, a palavra de Deus nos diz assim, nós vamos ler apenas 2 versículos que vão servir de base para a nossa brevíssima reflexão nesta manhã. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 9, versículos 16 e 17, dizem assim: contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Leio mais uma vez, versículo de número 16. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Deus abençoe a leitura da sua bendita palavra aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus, querido Pai, nós nos curvamos diante da tua palavra e eu rogo ao Senhor que através dela nos fales ao coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero só relembrar, cuidado que nós precisamos ter com o distanciamento, ok? Não só pela segurança, como também pela sensação de segurança. Então eu peço a bondade dos irmãos considerarem aí as orientações relativas ao distanciamento. Eu quero, irmãos, nessa manhã, pensar por uns minutos nessa afirmação forte que o apóstolo Paulo faz. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. A afirmação que o apóstolo Paulo faz está inserida em um capítulo onde Paulo está defendendo a sua autoridade pastoral. Acho que está ecoando um pouquinho aqui, irmão. Paulo está defendendo a sua autoridade pastoral. E dentro dos argumentos da sua defesa, ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Alguns buscavam trazer dúvida à integridade de Paulo. Alguns buscavam sugerir que Paulo pregava por motivos equivocados. Alguns sugeriam que Paulo não estava sendo íntegro na sua pregação. E ele então argumenta, diante de todo o capítulo, e dentro de todo o capítulo, a legitimidade da sua pregação, a integridade do seu coração e a responsabilidade que ele sentia sobre os seus ombros, responsabilidade esta que o levou
a dar este brado: ai de mim se não pregar o Evangelho. Em outras palavras, é como se Paulo dissesse assim: não estou pregando para a glória ou por dinheiro. Existe uma necessidade imposta a mim. Há um fardo em meu coração. Portanto, ai de mim, se não pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O ministério de Paulo não era apenas uma questão de escolha ou ambição pessoal. Era algo para o qual ele foi chamado, algo que ele tinha que fazer. E ele foi chamado para pregar o Evangelho e sentiu-se compelido. É como se um fardo de responsabilidade imensurável, indescritível, repousava sobre os ombros do apóstolo Paulo, que o levava a dizer, como ele disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. O Evangelho, irmãos, senhoras e senhores, é a boa notícia de que Deus ama o pecador e o salva da perdição eterna. Aliás, a palavra Evangelho é a composição de duas palavras gregas que traduzem boa notícia. Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia de que há esperança para o homem. É a boa notícia de que há esperança em face do risco de se entrar na eternidade sem Jesus. A esperança é a boa nova que muda a vida de uma pessoa. E eu quero então, a partir dessa afirmação de Paulo, tecer 3 considerações. Disse ele: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por que Paulo disse isto? Em primeiro lugar, porque ele mesmo era fruto da mensagem do Evangelho. Paulo foi um dos mais duros perseguidores do Evangelho. Se você conhece alguém que zomba do Evangelho, se você conhece alguém que ridiculariza os crentes, se você conhece alguém que maltrata o crente, se você conhece alguém que usa de todas as adjetivações pejorativas para rotular um crente, se você conhece alguém assim, você ainda estará longe de conhecer quem era o apóstolo Paulo. Ele era um homem duro. As Escrituras, no livro de Atos, nos dão conta de que a sua conversão aconteceu no momento em que ele, munido de cartas, com autoridade jurídica religiosa, buscava invadir casas, aprisionar pessoas, maltratá-las. E na sua caminhada, na sua saga de um homem carregado de ódio pela ignorância e desconhecimento do Evangelho, o livro de Atos, capítulo 9, nos dá conta de que ele tem um encontro pessoal com Jesus que mudou a sua vida. Caiu do cavalo, literalmente. Ficou sem ver por 3 dias. E diz a palavra de Deus
que Paulo teve uma conversão tão radical, tão forte, que num primeiro momento as pessoas não acreditavam que ele tivesse convertido. Atos 9, verso 20 e versículo 21 dizem assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, ou espantados, ou perplexos, e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Vejam o que diz a expressão. Os primeiros cristãos, em sabendo da conversão de Paulo, aquele homem que era como um touro feroz, perseguindo os cristãos, arrastando-os, maltratando-os, foi ele a testemunha daqueles que apedrejavam Estevão. E quando Paulo se converte, algo tão fascinante aconteceu na vida daquele homem, que causou perplexidade, ficaram atônitos, ou seja, é aquele que anunciava, que martirizava os cristãos. Por isso que quando Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho, ele o faz, meus irmãos e minhas irmãs, com autoridade daquilo que o Evangelho fez na sua própria vida. Por isso Paulo não podia deixar de pregar. Ele era fruto desta mensagem poderosa. Você já me ouviu, e eu vou repetir, contar uma história. Lá pelos idos de 1900 antigamente, quando eu era bem jovem, não antigamente assim, e eu me lembro, seminarista, Primeira Igreja Batista da Penha, fazendo parte de um grupo musical sui generis, que às vezes não tínhamos guitarra, que era o nosso instrumento base, não tínhamos bateria, contrabaixo nem pensar, era uma guitarra bem simples, e que às vezes o guitarrista faltava, mas isso não impedia que o grupo evangelizasse, e nós tínhamos um pandeiro sem fundo, eu não sei como é que é o nome daquilo, meia-lua, nós tínhamos uma meia-lua, e não tinha aquela regulação de afinação para o grupo começar junto. Era muito interessante, porque a prioridade do grupo não era cantar, evangelizar. Eu sou fruto daquele grupo que ia para a rua pregar, que ia para a Penha, ali no centro da Penha pregar, fazendo aquele trabalho que antigamente os crentes faziam, uma roda e cantávamos, e alguém ia para o meio da roda, sem microfone, sem aparelhagem, era no grito mesmo, pregando o Evangelho, arrastando pessoas para a igreja. E eu nasci espiritualmente, cresci nesse ambiente de paixão pela evangelização. E o nosso grupo, então, foi convidado para uma apresentação e fazer um evangelismo em São Paulo. Foi muito chique.
Fomos de trem, um trem luxuoso, um trem muito legal. Naquela época tinha um trem que era um trem com vagão especial, muito jóia. Tinha até restaurante no trem, imagina o luxo. E fomos lá para aquela cidade, uma sexta, sábado e domingo. No sábado à tarde, fomos para a rua fazer evangelismo. Que paixão por evangelizar. Eu me lembro, está viva na minha mente. Enquanto o grupo cantava, tinha um homem alcoolizado, extremamente alcoolizado, sujo, maltrapilho, que ao término da pregação, com a sua voz trôpega, com a sua voz própria, pediu para ser levado à igreja. Eu me lembro daquela cena. Eu me lembro da nossa desconfiança, porque o homem estava tão encharcado de bebida. Há pessoas que bebem tanto que você chega perto e sente cheiro de bebida na respiração da pessoa. Era assim a realidade daquele homem. Ele pediu então para ser levado à igreja. Olhamos um para o outro. Tal era o seu nível de embriaguez que ele não podia caminhar, não era distante da igreja. Providenciamos condução, ele foi levado para a igreja, começou o culto, num sábado à noite. 2 pessoas ficaram ao lado daquele moço, porque ora ele tombava para um lado, ora ele tombava para o outro, ora tombava para frente, ora tombava para trás. E aí vem o mistério. O culto aconteceu, os jovens cantaram, a palavra foi pregada pelo meu saudoso pastor Oswaldo Rones, que fazia parte do nosso grupo musical, era o pregador do grupo. Não obstante, já com mais de 70 anos ou 60 anos. E no momento em que foi feito convite para as pessoas aceitarem a Cristo, senhoras e senhores, eu estou lhes relatando o que eu vi. Eu vi aquele homem saindo pelos corredores, trôpego, escorando-se nos bancos da igreja, vindo à frente, atendendo ao convite do pregador. Em nós ainda permanecia aquela dúvida. Não entendeu nada. Terminado o culto, oramos por ele e por outras pessoas. E todos foram embora. No domingo, no dia seguinte de manhã, tivemos o culto, escola dominical. E à noite, nossa última celebração antes do nosso retorno para o Rio. E nós vimos chegar um homem, paletó, bem vestido, humildemente bem vestido, com uma senhora e uma criança do lado. Nós olhamos um para o outro e fizemos aquela pergunta assim: é ele? Não, parece que é, mas não é não. Peraí, deve ser. É, não é? É, não é? E de fato era. O homem aceitou a Cristo no sábado. No domingo foi à igreja. Meses depois recebemos no Rio a informação de que ele havia se batizado e inclusive convidado para ser zelador daquela igreja. Tem explicação? Não tem.
Por isso Paulo pode dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele trazia, carregava a ilustração na sua própria vida. Segundo lugar, você sabe por que é que Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho? Ele disse isto, porque pregar o Evangelho é anunciar a mensagem mais poderosa do mundo. Mais poderosa do mundo. Hoje nós vamos ter aqui na Assembleia pessoas que vão comparecer diante da igreja para serem recebidas para o batismo. Jovens, pessoas de meia idade, pessoas idosas, pessoas muito jovens. Como explicar uma mensagem só que tem a capacidade de alcançar pessoas das mais variadas idades, dos mais variados níveis sociais, das mais variadas nacionalidades? Como explicar isso? Só tem uma explicação. É aquela sobre a qual falei no domingo passado, que o apóstolo Paulo retrata aí no capítulo 1, verso 18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, verso de número 18. É o poder de Deus. De todas as igrejas do Novo Testamento, a igreja de Corinto era a que podia testemunhar com mais firmeza e com uma abundância de exemplos o poder do Evangelho para transformar uma vida. Paulo entendia isto. Por isso ele pode dizer, ai de mim, se não pregar o Evangelho. O Evangelho que alcança os nossos queridos irmãos surdos, que não são melhores ou piores do que nós. Somos iguais. E o Evangelho alcança o coração deles. Vamos batizar uma surda. Vamos aplaudir, gente? Como explicar isso? Tem um mistério. Tem um mistério, esse mistério que me alcançou com 17 anos. Este mistério que impactou o coração de um menino de 17 anos, complexado, oriundo de uma família desajustada, mas naquele dia, naquele mês de novembro, esta mensagem poderosa vazou meu coração. É por causa disto que eu estou pregando para você hoje aqui. Por isso Paulo pode dizer, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Terceiro e último lugar, por que Paulo disse isso? Primeiro, porque ele mesmo era fruto dessa mensagem. Segundo, porque anunciar o Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. Terceiro e último lugar, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo sentia peso de responsabilidade. Os pregadores sérios sentem o peso dessa responsabilidade.
sentem o peso. Por fim, Paulo pode dizer isso porque pregar o Evangelho é tratar da eternidade. Tratar da eternidade. Você já me ouviu muitas vezes, eu não vou cansar de repetir isso. É uma vida temporal. Tem início, tem meio, tem fim. Na agenda divina, já está assinalado o seu dia, sua hora, seu momento. Nenhum de nós pode fugir. Nenhum de nós pode argumentar dizendo, mas eu tenho um projeto que eu preciso terminar no fim do ano. Nenhum de nós pode argumentar, eu tenho um filho que vai se casar, uma filha que vai se formar, ou eu tenho uma esposa grávida que daqui a um tempo vai dar à luz. Nenhum de nós pode evocar qualquer argumento que freie, que paralise o inevitável. A eternidade é certa. Paulo compreendia isto. E por compreender a gravidade desta mensagem e do risco da eternidade sem Cristo, é que ele dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Ai de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, eu lhes deixo nesta brevíssima reflexão esta palavra, com o intuito sincero de que todos nós aqui sejamos despertados e possamos ter a mesma percepção que o apóstolo Paulo tinha e que nos leve à mesma afirmação que ele fez: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Amém? Quantos aqui entenderam? Você entendeu? Ai de mim. Líderes de células, tenham essa palavra no coração. Professores da escola bíblica, introdutores, pessoal do som, multimídia,